toda exaltação, que nós possamos adorar a esse Deus grande e poderoso, ao qual se faz presente em nossa vida todos os dias e que cuida de cada um de nós. Vamos dar início já à palavra do Senhor, a qual vai ficar em João capítulo 11, o qual tem o título A Morte de Lázaro. João capítulo 11, apenas do versículo 38 ao 44, onde fala da ressurreição de Lázaro. No início é a morte de Lázaro, aí depois vem o estudo todinho, né? Aí nós vimos para cá, né? Que já é a parte da ressurreição de Lázaro. A história de Lázaro nós já conhecemos, mas aqui, nessa palavra, o Senhor já vai falar conosco, porque é uma palavra a qual é de milagre, né? É uma palavra de ressurreição, uma palavra a qual Deus ressuscitou a Lázaro, né? É uma palavra de milagre, de bênção, onde nós vemos o grande testemunho, né? Do amigo de Jesus, Lázaro, né? Que estava morto e foi ressuscitado. Vamos já ler a palavra, né? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Oh glória! E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eita glória, aleluia, Jesus, que palavra.
Que palavra maravilhosa, tremenda, né? A qual o nosso Deus já nos dá entendimento, sabedoria, né? Essa palavra, mais uma vez falando sobre o milagre. Ontem foi o milagre da filha, aliás, do filho, perdão, do filho da viúva de Naim, né? Hoje já é o milagre de Lázaro, ao qual Deus ressuscitou a Lázaro, né? Jesus ressuscitou a Lázaro. Que coisa linda, né? É uma palavra tremenda a qual nós vemos, né? Que neste versículo relata o momento em que Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ordenando que removam perdão, quase que eu não falo, a pedra, né? E chama o amigo Lázaro de volta para a vida. Aquele amigo ao qual estava morto, né? E nesse texto mostra o poder de Jesus Cristo sobre a morte. E nos ensina, né, a confiar em Deus cada vez mais, mesmo em meio a situações que parecem ser perdidas ou sem jeito. O que nós aprendemos com essa palavra é que precisamos remover os obstáculos que atrapalham a nossa visão com Deus. Temos que procurar enxergar com os nossos olhos espirituais para poder contemplar o que Deus tem para operar em nossa vida. Pois por isso que Ele manda, né, que possamos tirar a pedra. Na história de Lázaro, a pedra era a porta a qual ele queria entrar para poder operar o milagre, né? Para chamar Lázaro para fora. Mas nessa palavra a qual nós estamos aprendendo é que a pedra significa algo que pode estar impedindo de receber as ricas bênçãos que o Senhor tem em nossa vida, né? Então, existem vários tipos de pedras. Se a gente for analisar, tem muitas, né? Para que nós possamos questionar, para que nós possamos ver quais são as pedras do nosso dia a dia, né? Mas eu vou dar apenas o exemplo de uma pedra. É a pedra da incredulidade, misericórdia, que é isso hoje? Hoje eu estou esquecendo até a palavra para falar. Perdão, pessoal. É porque é tanta coisa que a gente esquece. É a pedra da incredulidade. Tá repreendida essa palavra que quase que eu não falo, meu Deus do céu. A pedra da incredulidade,
nós temos que o quê? Nós temos que crer para receber. Para que Deus venha operar na nossa vida, nós temos que estar com a nossa fé ali no Senhor, confiante. Nós temos que estar usando a nossa fé inabalável. Então, por muitas vezes, a nossa incredulidade atrapalha, né? Aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida, por falta de fé. Muitas vezes não conseguimos. E nem adianta tentar, né? Porque sem fé não tem como Deus operar. Então, essa palavra a qual o Senhor fala conosco é uma palavra tremenda, né? De milagre. Porque aqui ele fala, tirai a pedra. Então que nós possamos tirar essa pedra. A pedra da preocupação. E deixar tudo nas mãos de papai para que ele venha operar cada vez mais na nossa vida. Que nós possamos tirar a pedra da dúvida. Porque a dúvida não pertence a Deus, a dúvida vem do maligno para colocar pensamentos negativos na nossa vida, para que nós não possamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, para que nós não possamos receber as bênçãos do Senhor. A pedra do desânimo. Nós temos que estar, o quê? Animado na presença do papai, mesmo passando por situações a qual achamos que é difícil aos nossos olhos, mas não é impossível. Temos que crer para que Deus venha operar o milagre. Então, que nós possamos tirar, seja qual for a pedra, e deixar Deus operar, colocando a confiança nele, crendo que o milagre vai chegar, né? Assim como chegou na vida de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, a qual elas creram que Deus ia operar naquele momento. Então, que nós possamos crer que do mesmo jeito não será diferente conosco. Deus vai operar, sim, um milagre. Que nós possamos confiar nele cada vez mais, depositando essa fé a qual ele quer que chame a atenção dele, para que ele venha, né, descer com a sua tão grande providência sobre a nossa vida, né? E aqui ele fala, né, na sua palavra: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ele fala que ele faz uma pergunta, né, para as irmãs. Então, aqui nós estamos o quê? Já vendo o trabalhar de Deus. É como eu falei agora. Se nós cremos, nós veremos o quê? A glória de Deus. Mas se nós não cremos, não tem como nós ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Aí aqui eu acho linda essa parte, né? A qual Deus fala
Jesus fala com Deus, elevando as suas orações a papai. Coisa linda, né? E ele fala aqui: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Que coisa linda, né? Quantas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor e nós o quê? Oramos a Ele agradecendo. Obrigado, papai, por tudo. Graças te dou. Sou grata a ti por tudo que o Senhor tem feito. Então, da mesma forma, papai está aqui, né? Falando conosco. Deus, Jesus, fez essa oração para o seu Pai, o nosso maravilhoso Pai, né? O nosso Deus. E aqui ele fala: pois eu bem sei que sempre me ouves. Quer dizer, ele não teve dúvida. Ele já fez o quê? Já fez uma oração sincera, na certeza que Deus já estava ouvindo ele naquele momento. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Essa oração ele fez para que todos que estavam ao seu redor pudessem crer que o Senhor, o nosso Deus, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para operar aquele milagre naquele momento, né? Então, tudo só dependia de quê? Da fé. Deus aqui fala na palavra dele aqui que temos que ter fé, né? Aqui como Jesus falou, né? Para que creiam que tu me enviaste. Então, ele queria que o quê? Todos acreditassem, usassem a sua fé, que Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, para realizar aquele milagre, ao qual ele fez na vida de Lázaro, né? Este grande milagre que ficou marcado na história, né? Das irmãs de Marta e Maria, né? E na vida de Lázaro também, né? Então, e lindo foi o que Deus operou, né? O milagre. E ali Jesus contemplou as suas maravilhas, chamando o quê? Lázaro, vem para fora. Coisa linda. Quando Deus entra no processo, por maior que seja a causa, será resolvida. Porque o nosso Deus, quando ouve as nossas orações, Ele desce com decreto de bênção, de milagre na terra. Então, que você possa ficar com essa palavra a qual o papai está falando contigo nesta manhã. Mais uma vez, uma palavra de milagre, para que você possa